Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias Bom por dia a todos. acompañarnos. Muito Estamos obrigada por estar aqui, abriendo por nos la acompanhar. sala, así que Estamos abrindo aguardaremos a unos sala, minutos então vamos esperar para uns 2 minutos facilitar la conexión para de todos esperar todo o los pessoal entrar. asistentes. Y muchas gracias por E su muito paciencia. obrigada por sua paciência. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta Bom dia, sesión de hoy. bem-vindos, Mi bem-vindas a nombre es todos a essa Claudia sessão de Pesotto, hoje. soy Meu nome é asociada en el Cláudia Comité Financiero de Pesotto, la Salud de sou OMS en el nivel regional. da Y OMS na durante la região próxima hora e y durante media a próxima tendré el hora e gusto de meia acompañarlos vamos como ter o moderadora prazer de de este acompanhar seminario como virtual. moderadora deste seminário. Este es el segundo Este é o webinar de una segundo nueva webinar serie de sobre uma nova atención série primaria de salud sobre con atenção primária de perspectiva saúde territorial, com perspectiva una propuesta que territorial. retoma las Uma experiencias proposta de que la serie retoma as sobre opciones de experiências da série política sobre y opções de resiliencia, sobre política, todo APS, resiliência que hemos e organizado que a desde gente los, organizou perdón, desde el desde 2022. 2022. Continuamos el año pasado y Continuamos no ano ahora esta es nuestra passado e segunda agora versión. essa é a nossa segunda Para este versão. segundo evento Para hemos este segundo decidido evento, abordar a un gente punto decidiu nuevo, falar como de um lo es ponto el muito financiamiento de la importante, que é o atención primaria de la financiamento da salud atenção y la primária da priorización de la saúde APS e a en el priorização da gasto APS público en no un gasto conjunto de público, países num conjunto seleccionados, de países selecionados, retomando las experiencias retomando as de este experiências webinar, deste webinar, eh, titulado eh, Financiamiento de la com atención primaria y la financiamento da atención atenção integrada de primária e a salud, atenção integrada de retos saúde. y oportunidades. Este evento nos dará también la Desafios oportunidad e de presentar oportunidades. y Este compartir evento con também nos vai dar a ustedes nuestra más oportunidade de reciente compartilhar com publicación sobre vocês este a tema, nossa mais recente el publicação reporte sobre esse titulado tema, que é o Análisis de desempeño relatório presupuestario del sector Análise e salud Desempenho entre el periodo Orçamentário do 2019 setor hasta saúde 2021. no período Queremos 2019 e contarles también que 2021. contamos con un grupo de E destacados ponentes queremos contar também que facilitados, contamos a com um quienes grupo de agradecemos destacados muy especialmente palestrantes, por haber que é a quem aceptado agradecemos muito acompañarnos en nuestra especialmente por estar oportunidad aqui com a gente y nessa a quienes iremos oportunidade e presentando que vamos ir oportunamente. apresentando Pero antes de pouco a dar pouco. comienzo, quiero Antes de comentarles que começar, como es usual en quero, nuestra serie como é de que webinars, a gente já estaremos usa ofreciendo interpretación nos nossos simultánea webinars, en temos inglés, interpretação español simultânea em y inglês, portugués. espanhol e Así que português. pedimos que por favor elijan Então el pedimos para idioma de vocês su escolherem o preferencia. idioma da sua Para preferência. hacerlo, deben Para presionar fazer, el vocês devem botón en forma de globito en entrar la parte na inferior de parte de la baixo, pantalla de Zoom. tem um globinho, Contamos uma también bolinha con com o mapa interpretación mundi, e aí simultánea al vocês podem sistema de signos escolher internacionales a que ustedes interpretação que podrán vocês ver quiserem. en Também temos a pantalla durante interpretação toda em la actividad. señais durante Por toda a favor, tengan en atividade. cuenta que pueden enviar Podem todos sus também enviar comentarios en todos cualquier os seus momento durante comentários em el qualquer seminario momento a durante o través seminário del chat. através do Y por chat. último, E les por último, recordamos, sobre queremos todo a los lembrar colegas panelistas y a de la todos os organización, colegas que palestrantes e da mantengamos organização que nuestros micrófonos manteremos os apagados nossos para poder microfones facilitar el desligados desarrollo de para la actividad poder en facilitar o sus opciones. desenvolvimento da atividade. Y sin más que agregar, para E dar então, inicio a este para dar seminario, início a esse tengo el seminário, gusto de dar el tenho o paso al prazer doctor Ernesto de Báscolo, chamar, de jefe de la passar Unidad de para o Dr. Atención Ernesto Primaria de Básculo, Salud y chefe Prestación da Unidade de Integrada de Atenção Primária de Servicios Saúde de la OPS. da Adelante, OPS. Ernesto, y muchas gracias Com por você, acompañarnos. Ernesto, e muito obrigada Gracias, por estar Claudia. aqui. Muy Obrigado, buenos días Cláudia. a todas y Bom dia todos a todos e y todas. fundamentalmente gracias E por conectarse a fundamentalmente este que por webinar. agradecer, quero agradecer nesse Esta webinar. es la segunda actividad de Esta la é a segunda serie que atividade da comenzamos série el que mes a gente pasado, começou como no mês mencionaba passado, Claudia, como falou con una Cláudia, conversación en ese com momento uma sobre conversação políticas y nesse momento estrategias de sobre calidad en políticas e salud, estratégias en la de que qualidade em señalábamos saúde, em en que a ese momento los gente viu avances nesse y momento los o que a gente já conseguiu aprendizajes de los avançar países e o o que a de gente sus aprendeu propios
em procesos seus países para sobre seus instalar próprios políticas processos, para nacionales poder instalar que políticas trasciendan los nacionais que gobiernos y vão que além piensan dos de una governos forma e que são construídas de uma participativa, forma participativa, incorporando la diversidad de sus incorporando a territorios. diversidade dos seus Nuevamente, territórios, el adjetivo o y la adjetivo dimensión e a central del dimensão territorio central do como un território tema central como um tema de nuestra central serie de na APS. nossa série Y de este APS. mensaje tan relevante para el E desarrollo que en su momento essa fue de mensagem políticas de tão calidad importante, es que igual de e relevante y é muito vigente para la importante também discusión e que vigente tendremos hoy. para a discussão que a Es gente por vai ter eso que hoje. hemos Por construido una isso é que a serie en torno de gente los desafíos de la concluiu APS uma en el interna territorio, discussão en la sobre a cercanía, en APS ese día a día e também de sobre muchos de ustedes que están nesse dia a dia conectados, de muitos de vocês que estão que muchos de conectados, ustedes que trabajan muitos de vocês no solo como trabalham não profesionales, somente como como profissionais, equipos de como salud equipes de en saúde, distintos espacios a em nivel vários de los espaços, a ministerios, nível de del- ministérios, de los espacios de a nível gestión de dos las redes espaços de de servicio de gestão, salud. das redes de Nosotros serviço de saúde. entendemos que una A gente mirada entende que um territorial del olhar enfoque de la territorial com atención primaria de la relação à salud atenção en la primária da región saúde es na região fundamental. Y el é valor de esta fundamental. serie E o valor dessa está en série definitiva en está articular el em conocimiento y la articular o cooperación conhecimento e a técnica con las cooperação técnica experiencias com as concretas de los experiências países en la concretas región. dos países na Por região. eso, Por en isso, esta segunda actividad nessa queremos segunda reflexionar atividade, queremos desde refletir las a experiencias partir das y sobre los experiências desafíos e sobre os concretos que desafios tenemos concretos que a en gente una tem. diversidad de Uma situaciones, de casos diversidade de situações, en los países que casos vamos a nos estar de alguna países que a forma gente vai estar, abordando de alguma forma, en las falando presentaciones del día de hoy. nas Por apresentações do ello, dia de hoje. eh, Então, hablar de financiamiento de falar la de atención financiamento primaria da y atenção la atención primária integrada de e a servicio atenção de integrada salud de serviço es de clave saúde como una é dimensión que importante es como uma crítica dimensão a que é la hora crítica de na hora hacer de realidad esta tornar perspectiva realidade de esta la APS a nivel perspectiva da territorial. APS a Hoy nível tenemos una territorial. agenda que Temos involucra uma diversas agenda que está voces de la relacionada com región diversas vozes sobre da un tema região, que resulta sobre um crítico tema que é muito para crítico, avanzar hacia el que é fortalecimiento de para los sistemas avançar de o salud. fortalecimento dos Tendremos sistemas de la saúde. oportunidad de compartir con Temos a ustedes oportunidade una de de nuestras compartilhar uma das recientes nossas publicaciones. recentes El publicações, reporte que é titulado, o como lo relatório planteaba, como lo mencionaba que, previamente como Claudia, falou Cláudia, Análisis del a desempeño análise do presupuestario del sector desempenho salud orçamentário do en el setor de periodo saúde no período 2019-2021, 2019 e con 2021, resultados de diversos com países, de resultados para Chile, de diversos países: Colombia, de Guatemala, Chile, Colômbia, Honduras, Guatemala, Panamá, Honduras, Perú, Panamá, República Peru, Dominicana República y Dominicana Uruguay. e El Uruguai. reporte que será Esse presentado relatório, por Claudia que vai ser apresentado ofrece una por mirada Cláudia, sobre nos dá el uma visão alineamiento sobre o entre la alinhamento entre priorización a de los primeros niveles priorização de atención do primeiro y nível de el atenção desempeño e o presupuestario. e o desempenho Un orçamentário. informe más que Esse é oportuno um relatório muito para oportuno completar el para poder análisis completar a sobre la análise respuesta a sobre la as pandemia respostas à pandemia COVID-19. Hay Covid-19. muchas lecciones Temos para muitas aprender de esta lições para publicación aprender desta y de las publicação discusiones que hemos e tenido la das oportunidad de discussões que a gente avanzar con nuestros teve socios e que a gente estratégicos teve também com os sobre nossos la sócios necesidad de estratégicos, sobre a priorizar necessidade de la priorizar inversión o en el primer nivel de investimento atención no primeiro nível de como un atenção pilar como fundamental um pilar de los fundamental sistemas basados dos en la atención sistemas primaria de la baseados salud. em atenção primária da saúde. Seguidamente, y presentando una Também visión de apresentando país uma con mayor visão de profundidad, país com a nuestro maior estratega Hernán presentará los profundeza, e a resultados de un gente vai trabajo falar, a gente vai ver os maravilloso resultados de um trabalho titulado maravilhoso, Estimación del gasto que é público estimativas do en el gasto primer da nivel de despesa atención pública no en primeiro Perú. nível de atenção no Seguramente Peru. un ejemplo É um que consideramos exemplo una buena práctica que que puede consideramos ser uma boa implementado en prática, que otros pode ser países de la implementada em región. outros países Nos da região. referimos E nos a referimos esa necesaria a esta necessária estimación del gasto público, estimativa el das desarrollo despesas de esas públicas, capacidades que o nosotros conocemos desenvolvimento das críticas capacidades que a a gente la sabe hora que é de crítica no solo na medir, hora sino de evaluar medir el e rol del primer avaliar o nivel de papel atención de salud do en primeiro nuestro nível de sistema de atenção de salud. saúde nos nossos sistemas de Tenemos saúde. hoy también dos Então, paneles de também temos conversación dois para painéis completar de conversa estos para trabajos y poder completar discutir esses sobre los trabalhos e desafíos de la discutir sobre región os desafios da en el região financiamiento del no primer nivel de financiamento atención. do primeiro Primero, nível de atenção. con O nuestros socios primeiro, de la com Alianza o para nosso la sócio da APS, los Aliança colegas para a del Banco APS, Interamericano de Desarrollo
dos colegas do y del Banco de Banco Mundial, Desenvolvimento la plataforma desde la que e do ya Banco estamos Mundial, da plataforma construyendo que a no gente está solamente construindo agendas regionales, sino agendas también los percursos regionais a nivel de e país. também Una alguns alianza percursos a nível que, de como país. muchos Uma de ustedes parceria saben, que a busca gente apoyar sabe la aceleración de la procura atención apoiar primaria de la salud um en aumento todos na los atenção primária países da de las saúde em todos os Américas, países a das través de Américas, una mayor através inversión, de um maior innovación investimento, y inovação acelerando la e implementación de la acelerando a APS. implementação da APS. Y para completar las E miradas para sobre estos completar essa desafíos, visão sobre esses desafios hemos que temos, invitado a comentar convidamos estos para informes y a comentar estes escuchar sus relatórios reflexiones e escutar al suas representante de reflexões los ao ministerios de salud representante dos de Ministérios de Paraguay, Saúde do Honduras Paraguai, y Chile. Honduras e Chile. Desde ya les agradecemos a E já todos y a quero todas então ir por aceptar agradecendo a todos e participar todas por de este aceitar estar webinar y aqui, esperamos participar que desse webinar. quienes se han E conectado esperamos puedan que todos que se aprovechar estas conectaram podem instancias aproveitar esse para conocer estos momento para reportes, poder para conhecer esses escuchar relatórios, explicaciones y escutar perspectivas y compartir essas también entre visões e ustedes en cada uno de perspectivas sus e países. compartilhar também Antes entre de suas devolverle redes la e em cada um dos palabra seus a países. Claudia y continuar con Antes de el passar a webinar, palavra para a quiero Cláudia compartir con e continuar com esse webinar, quero compartilhar aqui un com par de vocês mensajes y algumas reflexiones. mensagens e Reflexiones reflexões. que Reflexões nacen del que compromiso nascem que ustedes do mismos han compromisso que vocês promovido mesmos desde la promovem e participación de incentivam a sus partir da países participação en los dos seus cuerpos países directivos. nos La corpos diretivos. primera es volver A a poner sobre primeira la mesa la é colocar estrategia para sobre el a mesa establecimiento a de estratégia para o sistemas de salud estabelecimento de sistemas de resilientes saúde y la resilientes recuperación en la e a etapa posterior a la recuperação na etapa pandemia posterior da pandemia COVID-19 a fin de mantener COVID-19, y proteger los a fim de logros de manter la salud pública. as Esta conquistas da estrategia, saúde pública. Estas aprobada estratégias en aprovadas el 2021, em identificó 2021 algunas líneas identificou que algumas son linhas que são críticas a la hora críticas de na definir hora de definir líneas de acción as que linhas de exigen la ação que transformación exigem a de los transformação sistemas de salud dos sistemas de sobre la base saúde de la sobre atención a primaria de base la da salud. atenção primária da saúde. Este es un punto Este é um sumamente ponto relevante para muito todos importante nosotros. para todos nós. Abordaje A sistémico de abordagem estos sistêmica desafíos, desses desafios, incluyendo el inclusive o financiamiento del financiamento primer nivel de do atención. primeiro nível de Queremos atenção. destacar esto Queremos destacar porque cuando então hablamos de isto, primer nivel de porque quando atención, falamos do lo primeiro hacemos nível desde de una atenção, a gente perspectiva faz desde uma no perspectiva solo não para somente fortalecer esa para capacidad de fortalecer a coordinación de los capacidade de servicios coordenação dos y con una serviços mirada e com um territorial, olhar sino también con un territorial, abordaje mas de também com uma abordagem de fortalecimiento del sistema. fortalecimento do Estas sistema. líneas exigen también el Estas linhas exigem fortalecimiento, também o fortalecimento, obviamente, del é liderazgo, la claro, da rectoría y la liderança gobernanza e da a través de governança funciones hacia la através de salud pública, funções de de saúde fortalecimiento pública, de las capacidades de fortalecimento red de das capacidades servicios de y de redes de nuevo, y del serviços e aumento y novamente del fortalecimiento do del aumento e financiamiento fortalecimento do público de salud financiamento y la público em protección saúde social, e a incluidas proteção las social, acciones para fortalecer incluindo los as ações para determinantes fortalecer os sociales, determinantes ambientales y sociais, económicos de la ambientais e salud. econômicos da Segundo saúde. gran mensaje. A segunda Como ha dicho mensagem nuestro é, director, como disse o en nosso diretor, oportunidades anteriores em debemos oportunidades anteriores, redoblar nuestra devemos abogacía y redobrar esfuerzo os nossos esforços con un mensaje muy com uma claro a los mensagem muito tomadores de clara decisión y a para quienes os tomadores de diseñan e decisão e para os que implementan políticas desenham e públicas. implementam Hay que políticas invertir públicas. en salud. Temos que investir Este em es el saúde. mensaje a Esta reiterar é a una y mensagem a otra sempre vez. reiterar uma e Personas outra más vez. sanas As viven pessoas mais vidas más largas saudáveis y productivas, vivem mais e contribuyendo al produzem mais e desarrollo contribuem de para o sus desenvolvimento comunidades y das países. suas comunidades Y en e dos ese seus países. contexto, aquí Neste vamos a contexto, aqui conversar vamos sobre conversar varios de estos sobre aspectos vários que destes van más aspectos allá que vão de além incluso aumentar el gasto público en de salud aumentar as al despesas 6% públicas del Producto de Bruto saúde a 6% Interno. do produto bruto interno. Innovación en Estamos falando de inovação de mecanismos que sean mecanismos e efectivos mecanismos que en la realmente possam asignación de ser recursos, eficientes, con né, información na clara, administração de con recursos e capacidad com de informação clara regular para e poder incentivar incentivar, la producción de los regulamentar servicios de a salud produção dos y serviços de mejorar saúde las condiciones de e acceso a melhorar los as servicios de condições de salud a toda acesso la aos serviços de población. saúde a Todo toda a ello es população. necesario Tudo para isso é garantizar necessário desde el para poder aspecto del garantir, a partir financiamiento, do aspecto y do esto que para financiamento, nosotros es isso que para a gente una referencia central, que é es uma el acceso referência universal a central, la salud que y é la o acesso cobertura universal à saúde universal a la e a salud. cobertura Y desde la universal da mirada saúde. de E a partir de uma desafíos visão del de abordaje de la desafios atención primaria de e la salud, abordagem da atenção con una primária da saúde, perspectiva
com uma territorial, perspectiva esto territorial, también significa isso também asegurarse de que significa los fondos se garantir asignen que os fundos y possam sean ser adecuadamente designados e en utilizados de forma regiones adequada tradicionalmente e de desatendidas, de modo regiões que las que redes de tradicionalmente atención não são se atendidas. extiendan a los lugares más E tudo remotos del isso tem que país. chegar aos lugares mais Solo un longínquos de último cada país. mensaje. É Sumemos uma última nuestros mensagem. A gente esfuerzos, tem que sumemos nuestras voces trabalhar y juntos, reflexiones para trabalhar com as nossas transformar nuestro vozes para sistema poder de salud. transformar o sistema de saúde. Espero que la conversación E que espero que hoy as conversas que vamos a hoje vamos tener en ter este nesse webinar nos webinar, motiven que a y gente possa nos sair inspiren a motivados continuar e con esta inspirados para continuar increíble tarea nessa de incrível ir tarefa aportando de ir contribuindo pasos para asegurar la para protección poder de los garantir a derechos, la proteção dos salud y el direitos, da bienestar de las saúde e do personas bem-estar das en nuestra pessoas región de las na nossa Américas. região das Muchas Américas. gracias, Muito obrigado. Claudia, E muchas gracias agora a com você, todos. obrigado, Les Cláudia, deseo e un buen obrigado a seminario todos e virtual. bom Gracias. seminário virtual. Obrigado. Muchísimas gracias, Muito Ernesto, por obrigada, la Ernesto, introducción, pela introdução, por tus palabras por suas palavras respecto a la inspiradoras importancia com de tener relação à el importância financiamiento, como que tem o lo decimos a financiamento, veces, el como a gente combustible diz, que é o del combustível sistema do de salud, sistema ¿no? de Entonces, saúde. sin mayor Então, preámbulos y para ir então avanzando en podemos en ir la agenda, começando e ir voy a avançando na hacer agenda. una presentación muy Vou fazer uma rápida apresentação rápida del último estudio do que hemos último lanzado y estudo está que a gente disponible lançou como e que publicación, está como disponível veremos como al final publicação, de la misma, como vocês podem ver y no mostrarles un final poco desta. qué fue lo que E nos mostrar um motivó a pouco o que generar foi que nos motivou para estudio, ¿no? fazer esse estudo. Em, La gestión financiera A pública es gestão un tema del que financeira pública no é um hablamos tema que a muy gente não fala habitualmente, muito, né? pero está definida como el Mas conjunto está de definido reglas, como conjunto de instituciones y regras, procesos instituições e que rigen processos la que asignación, el regem a uso y el designação e reporte de los uso fondos e públicos y reporte tiene un dos rol fundos públicos e fundamental tem um en la papel mayor fundamental priorización na para maior salud, como priorização para a mencionaba saúde, Ernesto, como dentro de falou la já propuesta del Ernesto, dentro da 6% del proposta Producto de Interno 6% Bruto, do produto incrementar la interno inversión bruto, en de salud aumentar o proveniente de investimento de recursos saúde públicos, que vem dos principalmente recursos puestos públicos, para principalmente acercarse a este nivel y que está para muy poder bien chegar a planteada este en la nível. Estrategia de Salud Universal y E que está na ratificada en la estratégia de Estrategia para saúde el universal Establecimiento de e Sistemas Resilientes retificada de la OPS, dentro do sistema que resiliente enfatiza da la OPS relevancia e del que presupuesto chama a público. atenção da Estos importância do procesos de orçamento la gestión público. financiera Esses pública processos giran de gestão precisamente en pública torno a las etapas de estão formulación, ao redor das etapas de aprobación, formulação, aprovação, ejecución y evaluación del execução e presupuesto en el que avaliação do participan orçamento, diferentes das quais actores. participam diferentes Los atores. presupuestos públicos Os deben orçamentos sirven públicos como el mecanismo servem por como mecanismo por excelencia excelência para para revisar las expressar políticas e públicas revisar en as las que se políticas plasman las públicas, prioridades onde de los aparecem as diferentes sectores y prioridades por dos parte de los diferentes gobiernos. setores e dos Y se governos, articula también el modelo de onde é atención articulado o y modelo de se atenção relacionan los e recursos y também las são funciones designados os adecuados a la recursos para o planificación planejamento estratégica y sus objetivos, estratégico e também y seus también objetivos. ante eventos de E também emergencia com relação a sanitaria, eventos de como emergência fue el sanitária, caso como de foi o la caso da COVID-19. ¿Cuál fue la Covid-19. motivación Qual foi a principal motivação principal del estudio? desse Es que durante estudo? la pandemia del É que durante a COVID-19 pandemia da se observó un volumen Covid-19, a sin gente viu um precedentes de volume sem recursos públicos precedentes que fue destinado al sector salud de para recursos atender y públicos que mitigar foi el impacto enviado de la misma. ao setor público para Nos surgieron, por atender a tanto, mesma. las Então, siguientes preguntas tivemos as que seguintes tratan perguntas, de responder el que é a estudio. que trata de ¿Cómo responder o afectó la estudo. pandemia Como atingiu COVID-19 a a la pandemia da formulación y Covid-19, a ejecución formulação del e execução presupuesto do en salud? orçamento em ¿Se saúde? dio realmente prioridad Realmente, al primer nivel de o atención primeiro en el nível de atenção tráfico teve global de la prioridade estrategia de dentro APS dessa durante el estratégia periodo de 2020 APS y durante o período 2021? 2020 e ¿Hubo 2021. algún cambio de Teve alguma prioridad mudança de en cómo se prioridade, asignaron los como recursos foram comparado designados con el os periodo recursos, prepandemia? comparando com o período da Finalmente, pré-pandemia? hubo innovaciones E, en la finalmente, canalización de tivemos nuevos inovações recursos na en canalização el de novos marco de la recursos gestión financiera dentro da pública. nova gestão Y si los financeira hubo, pública? E ¿cuáles se fueron? tivemos, quais foram? La metodología del A estudio metodologia do estudo fue la siguiente. foi a Se seguinte: realizó foi una feito recolección de uma análisis de información coleta de dados, de disponible informação que públicamente estava de 8 disponível de forma países de América pública Latina y el em Caribe 8 Latino, países da América Latina incluyendo e o Chile, Caribe, Colombia, Guatemala, Honduras, incluindo Chile, Panamá, Colômbia, Perú, Guatemala, Honduras, República Panamá, Peru, Dominicana República y Dominicana Uruguay. e El Uruguai. periodo de O análisis período de fue análise 2020 y foi 2021, que es 2020 e el primer 2021, año de
o primeiro ano do choque da pandemia de 2020 e depois 2021 quando apareceram as vacinas. E tomando 2019 como ano base, pré-pandemia. A informação financeira foi coletada por uma etapa orçamentária, comparando o orçamento inicial e final, e foram calculadas as taxas de execução com relação a ambos os orçamentos. A quantificação das designações de primeiro nível de atenção foi feita a partir de programas orçamentários, despesas operativas do primeiro nível de atenção e programas de saúde preventiva. Também foram incluídos os casos onde a segurança social está integrada aos processos e às etapas da gestão financeira pública, com exceções no caso do Chile e Honduras. Novamente, a gestão financeira pública está relacionada unicamente às rendas gerais. Então, isso como resultados principais que queremos chamar a atenção nessa apresentação. Nesse gráfico, tentamos comparar as taxas de execução orçamentária por setor sobre a base do orçamento inicial. Isso um pouco para poder ver como se comportou o setor saúde em comparação a outros setores. Cada cor representa um ano diferente, 2019, 2020 e 2021. E o que a gente pode ver e o que a gente observou nessa pesquisa aqui em 5 dos 8 países, a execução do setor saúde, com base ao orçamento inicial, superou a dos outros setores no ano 2020, no ano do choque. As exceções foram Guatemala, Honduras e República Dominicana. No ano principal da crise, os outros setores executaram mais do que o setor saúde, em termos de porcentagem, com relação ao orçamento inicial. Nesse segundo gráfico, tentamos comparar as taxas de execução orçamentária sobre a base dos orçamentos iniciais e finais no período 2019-2021. Quer dizer, cada gráfico representa aqui, temos um ano, por exemplo, no caso do Chile, temos a execução do orçamento com relação ao orçamento inicial e a execução com relação ao orçamento final. E vemos, então, que apesar do que a gente conseguiu ajustar no orçamento de saúde, na maioria dos países, a capacidade de execução do orçamento final diminuiu com relação ao ano 2019. E no ano 2021, tem uma recuperação devido às aquisições de vacina. Nesse gráfico, apresentamos especificamente se teve uma priorização do primeiro nível de atenção no orçamento de saúde que foi realizado durante o mesmo período. E a gente vê que, realmente, quando incluímos as despesas para atender a pandemia da Covid-19, teve uma priorização do primeiro nível de atenção em 5 países avaliados: Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Peru e Uruguai. E isso sugere que aumentou a participação do primeiro nível de atenção na resposta sanitária durante a emergência que era esperado. Nesse outro gráfico, a gente apresenta essa é a priorização do primeiro nível de atenção, mas sem a participação dos valores que foram destinados para atender a Covid-19 dentro do orçamento dentro do mesmo período. E com exceção do Peru, excluindo as despesas para a Covid-19, a priorização do primeiro nível de atenção diminuiu com relação aos níveis da pandemia. E é o que a gente não queria observar. Em alguns casos, tivemos mais que em outros, por exemplo,
No caso do Uruguai, não, desculpa, de Guatemala, 2021 versus 2019. No caso do Uruguai, também tivemos uma queda. E no caso do Peru, se mantém relativamente estável. Como principais conclusões e recomendações, esse estudo foi uma primeira tentativa de gerar evidência sobre a priorização no primeiro nível de atenção, como um pilar fundamental da estratégia de atenção primária de saúde, tentando integrar elementos de gestão financeira pública. A análise manifesta claramente a importância de fortalecer a capacidade do sistema de poder absorver recursos através de um melhor planejamento estratégico que possa viabilizar o uso eficiente e equitativo destes. Isso quer dizer, se temos uma proposta que deve aumentar o investimento público em saúde, o sistema tem que ter também a capacidade de poder absorver esse maiores recursos. Outra conclusão é que a maior priorização do primeiro nível de atenção aconteceu no primeiro contexto de emergência e no contexto com muita pressão. Mas quando a gente retira o componente da Covid-19 e vemos como isso se comporta dentro das porcentagens de execução, isso sugere a necessidade de poder continuar fortalecendo o investimento no primeiro nível de atenção e de uma forma sustentável, a longo prazo, não somente como resposta à capacidade de atender. Então, este estudo vai ser complementado com alguns outros, por exemplo, temos outro estudo que pesquisa quais foram as inovações em gestão pública que permitiram esse maior aumento nos recursos disponíveis para o primeiro nível de atenção. E também temos como tarefas pendentes poder estabelecer as relações desta informação com o uso de recursos, com as barreiras de acesso não financeiras e com a interrupção dos serviços essenciais durante este mesmo período. Para finalizar, deixo aqui o código QR da publicação, está disponível e vocês podem entrar e estaremos atentos aos seus comentários. Muito obrigada por sua atenção. E agora quero passar a palavra nessa segunda parte do seminário para poder compartilhar outro ponto importante para a nossa discussão sobre o financiamento da atenção primária em saúde. Para isso, convidamos ao Dr. Hernando Rodrigues. Este momento, Hernán es asesor en sistemas y servicios de salud en la representación Hernán de é la assessor OPS em en representação da Perú, que nos OPS-OMS presentará el no caso de Peru este país, e apresentará o caso desse país, o caso sobre un país, estudio que se hizo sobre um en base a la estudo que se priorización de la fez inversión de la baseado na OPS. priorização do Bienvenido, investimento na Hernán, y OPS. adelante. Bem-vindo, Hernán. Pode começar. Gracias, Claudia. Espero que Obrigado, esté escuchando muy Cláudia. bien. Espero Muy que buenos días estejam me ouvindo a todos y a bem. todas. De verdad Bom que dia a todos, es un gusto poder todas. estar É um participando en este prazer webinario. poder Y participar como pues ya desse lo han mencionado, voy a webinar. presentar E un como foi trabajo que hicimos mencionado, aquí vou en apresentar Perú um sobre la trabalho que asignación fizemos aqui no Peru del gasto sobre público en el primer nivel de asignação do atención. orçamento Yo público em quiero, en primera atendimento. instancia, agradecer Eu a queria la primeiro doctora Cecilia agradecer à McCartney doutora que Cecília ayudó, McCartney, que contribuyó en todo ese ajudou, trabajo. contribuiu nesse También a trabalho. todas las Também a instituciones, todas as Ministerio de Salud, instituições, Seguro Ministério de Integral, Saúde, Seguro las Fuerzas Integral, Armadas, Policía, Forças todos los Armadas, diferentes polícia, subsistemas todos que os diferentes contribuyeron sistemas con que los datos, porque contribuíram sin esto com os dados, porque no sem hubiese sido isso posible tener los não resultados. teria Y sido también possível ter os agradecer a todo el resultados. equipo E técnico de la agradecer sede, também a cabeza de equipe Claudia, técnica da por el sede, acompañamiento y los cabeçado pela aportes Cláudia, técnicos. pelo acompanhamento e suporte Empiezo con técnico. la primera, el Começo com o primer slide. primeiro slide. Es antes de mostrar los
Antes cuál fue el de objetivo mostrar o y el objetivo, a principal resultado, metodologia, os principais quiero resultados, mostrar en esta gostaria gráfica de mostrar nessa que el gráfica sistema de salud que de o Perú, sistema como de muchos saúde de sistemas de Peru, salud como de muitos nuestros sistemas de países de la saúde región, dos es países un da sistema região, fragmentado, é um sistema fragmentado, un país de más de segmentado, 33 um millones país de mais de de 33 habitantes, con milhões de un gasto habitantes, público con com um respecto al orçamento Producto público Interno a Bruto de respeito, produto 3.3 público interno de y un 3,3 gasto de bolsillo en los últimos e estudios del uma despensa de 28%, cada um con de un aseguramiento 28%, casi del 97, um plano de 98%, saúde 97, principalmente por el 98%, seguro público principalmente pelo y una parte por la seguro seguridad público e social, outra que en parte este pela caso es salud. Ustedes ven Seguridade acá Social, la que é em segmentación, los saúde. diversos Vocês veem aqui a subsistemas. segmentação, Claramente os está el diversos Ministerio de Salud, sistemas. está el Está o Salud, Ministério de está Saúde, también las Saúde, Fuerzas as Armadas, Forças Policía, Armadas, aquí tenemos Polícia, también temos Marina, também a tenemos al Marinha, Instituto Nacional temos o Penitenciario, Instituto Nacional pero estas Penitenciário. instituciones que pertenecen Mas a essas otros instituições que ministerios, en el pertencem caso a de outros salud, al ministérios, Ministerio de no caso de Trabajo, saúde, Ministério do en el caso de Trabalho, Fuerzas no caso Armadas de y Forças Defensa, en Armadas el e caso de Defensa, Policía, el no Ministerio de caso de Interior Polícia, y Ministério de Justicia. Aquí tenemos Interior, el sector Justiça, privado, setor donde depende o es privado, vigilado por la onde depende ou é Superintendencia vigilado de pela Banca y Seguros. Superintendência de Y Banco e tenemos aquí Segurança, e Seguros, entidades desculpa, desconcentradas e como temos la entidades Superintendencia de não Salud, el concentrados como Seguro Superintendência Integral, de el Saúde, Seguro FISAR, que es un Integral, fondo o FISAR, que é um intangible, fundo solidario de salud, intangível, y otras solidário entidades. de Y aquí vemos saúde, e outras entidades que entidades vemos, descentralizadas que están entidades reflejadas en los não gobiernos centralizadas, regionales y locales, refleitas como nos las governos direcciones regionais, regionales de salud, como direções las regionais gerencias de regionales, saúde, las as unidades de gerências gestión, regionais, que en otros unidades de países se gestão, que traducen em outros como países se estas traduzem direcciones y como gerenzas como Secretaría de Salud. Y aquí Secretaria de están los Saúde. diferentes también sectores Estão que também os representan. Esto diferentes sería, digamos, setores que como representa. un marco Isso general seria como um del marco sistema. geral do sistema. El objetivo general O y los objetivos objetivo específicos, geral ahí e no me voy a poner a específicos leer aqui, não textualmente, vou ahí ustedes lo começar a están ler ya viendo, tudo pero textualmente, porque dá para se ver quería no, era no estimar las quadro, fuentes de mas presupuesto, era no ter um solamente aproximado às en la fontes do asignación orçamento, não de só na recursos, sino también asignação de cuál recursos, fue la mas também ejecución qual en un foi a periodo que ahí execução num ustedes ven, período periodo que vocês del veem 2018 a do 2022, 2018, incluye el pre 2022, y también inclui pandemia, pré y ahí e também a también incluimos pandemia. ahora este estudio que Incluímos estuvo também nesse estudo, focalizado esteve en el subsector focalizado público, pero no setor incluimos también público, mas a gente a la incluiu seguridad social, en a este caso, segurança el salud. social, Los como objetivos é específicos, saúde. poder tener una Objetivos descripción y específicos, un poder mapeo ter uma importante descrição e um digamos, segmento de los importante establecimientos dos del primer nivel estabelecimentos do y primeiro sobre todo nível, cuáles eran, digamos, especialmente los quais mecanismos eram os de pago y los mecanismos recursos, las fuentes de de pago financiamiento. do Son recurso, da varias, fonte pero do el trabajo se concentró financiamento. principalmente en recursos São ordinarios. vários, mas o Lo otro que trabalho ustedes se ven, para qué está concentrou em destinado, recursos los otros que ordinários, son los os recursos outros que são directamente recursos recaudados diretamente y recaudados, los otros que son las os outros que donaciones são y as donações, transferencias. doações e También quisimos transferências. que se estableciera una Também queríamos metodología estabelecer uma que le sirva al metodologia país para que poder seguir servisse para utilizando o esta país para continuar misma utilizando metodología y poder essa mesma tener análisis metodologia e en los poder años ter subsiguientes. análises Y nos anos pues seguintes. digamos, el centro, lo E sustantivo, bom, o poder centro, o estimar el gasto, substantivo no é solamente, ter um número repito, en su asignación, aproximado sino das también en despesas, su não só na ejecución. asignação, mas Es também un na trabajo execução. bastante, É um digamos, extenso, de trabalho más de 170. Estamos en proceso grande, mais de también para 170, publicarlo en la estamos em processo plataforma, também para en el publicar na repositorio plataforma, no de la OPS, en repositório IGILS. da Esperamos OPS, que no ojalá en un IGIRIS. mes ya pueda estar Tomara daqui a publicado. um mês Esto es poderemos tê-lo para dar publicado. respuesta ya a los objetivos. Isso Esta es la dando descripción del uma primer resposta nivel aos de atención. objetivos, uma Estos descrição do primeiro establecimientos nível de corresponden atenção. solamente al Ministerio Esses de Salud. estabelecimentos Ahí correspondem ustedes só ao ven Ministério la de distribución de Saúde. Aí hospitales, pode ver a distribuição de digamos, hospitais, establecimientos especializados. estabelecimentos En fin, pero en la parte especializados, inferior, mas ahí na ustedes parte pueden encontrar inferior el número vocês de podem ver establecimientos o del número primer de nivel, estabelecimentos que de por un primeiro lado están los nível, puestos y que los por um lado centros, y estão ustedes ven que ahí está nos categorizado centros, en un nivel, que categoría está na 1 categoria hasta el 4, 1
até a 4, que representa desde o menor a maior resolução, pessoal especializado, maior equipamento, e os 4 que têm a capacidade também de internação. Aí pode ver a distribuição dos estabelecimentos, uma grande porcentagem corresponde à categoria 1. Eu queria mostrar alguns exemplos da organização, porque estamos falando de 8 subsistemas e por tempo não vou conseguir, mas vou mostrar no caso da organização dos estabelecimentos de saúde de primeiro nível de atenção. Vocês podem ver o Ministério de Saúde, os governos regionais, com as unidades executórias que têm uma equipe administrativa permanente, as redes integradas. O país tem um marco relativamente novo, desde 2018. Temos um marco regulatório da Lei para a Conformação das Redes. Em 2021, um Plano Nacional de Implementação. E aí pode ver com unidades funcionais e a CIPRES, que são as instituições prestadoras de serviços, que são 8.830. Para que possam entender o conceito, estão assegurados pela IAFACIS, que é a instituição administradora do Fundo de Seguros em Saúde. Aí todos têm direito a um plano, que é um conjunto de prestações chamados de PEAS, Plano Essencial de Asseguramento em Saúde, e também a atenção de doenças de alto custo, como falei no começo, a FISAR, que é o Fundo Tangível e Solidário de Saúde. No caso de saúde, se começou a fazer o mesmo análise, se tem saúde, as redes assistenciais, a Seguridade Social não tem redes integrais, está avançando para poder fazê-lo mais adiante. Tem unidades administrativas, podem ver que tem atualmente 394 estabelecimentos. Na parte inferior, pode ver que os SIS têm segurados de dois tipos: titulares que pagam 9% da remuneração e os planos específicos. Caso no sistema do Exército, vamos dar um exemplo só. Fizemos com cada um deles, com polícia, com a Marinha, também Força Aérea, igual a distribuição, onde tem uma unidade executora que está o Comando de Saúde do Exército, chamado de ECOSALI, que é a comunidade administrativa, e eles têm até a data 144 estabelecimentos de primeiro nível. Aí tem também a IAFA, que sabem que é a instituição administradora, e dois tipos de pacientes. Aqui, sem tentar explicar muito, tentamos organizar e pode ver os testes com a reitoria, o caso do exemplo do Ministério de Saúde, governo regional, Instituto Penitenciário, cabeçado pelo Ministério de Saúde, tem uma regulação com a Superintendência Internacional, os ingressos, o orçamento dos lares, os donantes, quem fazem a parte do financiamento. Na parte do penitenciário, depende do Ministério de Justiça, quem são os fornecedores. No caso de Lima, a capital, estão o DIRIS, que são as direções de redes integradas, e nas regiões temos as direções que são as direções nacionais e gerência nacional. Atualmente está afiliado 68% da população, e pode ver nas linhas como foi a asignação, o orçamento histórico variável, que são as azuis, e o pago per capita,
esse también paréntesis pago, eu porque faço lo um hace, digamos, parêntese, anteriormente, ahí ustedes ven porque en la se parte fez inferior, el anteriormente na seguro parte integral de inferior salud, o seguro seguro integral de público, saúde, la asignación seguro público, de fondos para asignação el de primer nivel fundos se para o basaba primeiro por nível el era gasto por baseada consumo pelo reportado. gasto Ya en el por 2021, consumo el título de reportado. resolución Já no cambia ese 2021, mecanismo de através de uma pago y miren que resolução, hacen un pago per muda o cápita con mecanismo de pago ajuste e por faz um equidad, pago per teniendo en cuenta los capita com criterios ajuste como por pobreza, equidade, ruralidad, densidad tendo poblacional, entre a otros. densidade El promedio para todas populacional, las regiones viene a pobreza ser e una outros, cápita de 33.02 soles, e cambio de o gasto dólares per capita é 3.7, o sea, lo que 33,33 vale, soles, digamos, que é mais ou menos 7 representa un dólares. dólar, 3.7 soles. Y ahí ustedes ven, pongo un E ejemplo, aqui en el pode ver o Callao exemplo tenemos, no en el caso Caial, de una cápita sería de temos o caso 25 de y de 25 per Huancavelica capita de e em Huancavelica de 40.94. De acuerdo a estos criterios, 40,94, ven que de hay acuerdo aos una critérios diferencia que tem uma significativa y en este diferença ejemplo del importante 64%. nesse exemplo Esta dos fue la metodología. 64%. Se revisaron Essa foi a en los ocho metodologia, se realizaram nos subsistemas las fuentes de 8 financiamiento. sistemas, as fontes de Aparte de hacer financiamento, un de análisis orçamento, en todas las regiones, além de fazer o también se análise em incluyeron todas as 5 regiões, regiones foi con un criterio incluídas importante, porque 5 esas regiões 5 com um critério regiones importante, porque reciben essas la 5 mayor regiões asignación recebem a maior presupuestal. asignação En este análisis no se de tuvo en cuenta orçamento. los Nesse recursos de análise, não se inversiones, teve em ni conta os pensiones recursos de y otras investimento, prestaciones del personal. pensões e outras Segundo paso es prestações poder do recolectar pessoal. O información, que segundo por passo, eso poder en mi recoletar mensaje informação, inicial que ese por isso na minha agradecimiento mensagem con todas inicial las é instituciones. agradecimento com También ahí todas ustedes as ven la instituições. participación del Vocês Ministerio de podem ver a Economía y participação do Finanzas y Ministério todas de las que Economia e Finanças e estuvieron todas involucradas en este as que trabajo. estiveram Y envolvidas luego, nesse luego hay un trabalho. trabajo bastante dispendioso que poder Depois tem organizar outro todos los trabalho que é datos, una organizar revisión todos os exhaustiva, dados, poder uma identificar revisão datos inconsistentes y de validar. identificar Ahí ustedes dados ven en el caso de inconsistentes e ingresos y validar gastos cuáles son los informações. recursos, Aqui cómo pode están, ver os digamos, recursos, estipulados como para estão que puedan tener ustedes denominados para poder ter digamos, tener una mejor comprensión. uma melhor compreensão. Ahora, viendo Agora, de cuánto fue el vendo de quanto porcentaje foi a presupuesto asignado al porcentagem primer de nivel de orçamento atención, assignado ao y miren primeiro que esta nível de gráfica no atenção. solamente E se pode ver que presenta nesse el primer gráfico não nivel, tem en só o color aquí primeiro naranja, nível, que sino que está em también se cor quiso comparar laranja, el mas também segundo y se tercer tentou nivel. comparar o Si segundo e uno ve terceiro ese nível. porcentaje Se presupuesto você asignado, vê essa estamos viendo porcentagem de que se ha ido orçamento, incrementando vê que casi en foi el 2002, incrementando e igual quase al no presupuesto para 2002 los niveles 2 y 3, o sea para o que realmente orçamento, la para os níveis asignación 2 e de 3, porque presupuesto realmente a es muy asignação de orçamento importante é aquí muito en importante Perú para el aqui primer no nivel de Peru atención. para o primeiro nível Si de vemos atenção. los tres tipos, digamos, la Se a ejecución, ya gente vê os ejecución del três tipos de presupuesto en la atenção, fase a del execução do ingado del orçamento, primer nivel de a atención, parte do primeiro recuerden que nível de lo que se atendimento, evaluó fue pode ver que o que donación a y gente transferencia, vê é mais recursos doações, directamente transferências, recaudados y recursos recursos ordinarios. Ustedes ven que en el caso de recaudados, recursos recursos ordinarios se ordinários. mantuvo, digamos, Você el vê que no primeiro porcentaje caso, en los recursos 5 años. ordinários se manteve a Digamos que porcentagem también nos en 5 el caso anos. Podemos de dizer também donación y que transferencia no caso de se doações e trató, digamos, de transferências mantener con una se tentou de disminución manter com en uma el diminuição no 2022 y como hubo 2022, también como diferencias houve en também estos diferenças recursos nesses directamente recursos recaudados, sobre diretamente todo en el recaudados, 2020. especialmente no 2020. Ahora, si lo vemos en millones de soles, recuerden que si quieren hacer Se vemos em una milhões de conversión sóis, rápida en uma dólares, el conversão cambio está a rápida a 3.7, un dólares, dólar o câmbio está a 3.7 soles aproximadamente. Pero 3,7, ese es como ha sido la mas evolución en isso los é como 5 foi a años de evolução trabajo, nos 5 donde anos está de el trabalho, presupuesto onde tem o inicial, cuánto orçamento se asignó inicial, y cuánto se quanto foi ejecutó. Como assignado e pueden ver, en quando cada uno de los años la foi ejecución executado. no fue jamás Como del pode 100%, ver, pero digamos a que fue execução não foi nunca representativa, do superando 100%, mas la foi mayoría de los casos representativa, el superando na maioria dos 90%. casos o Aquí es 90%. para mostrarles que, como Aqui é para también mostrar lo que, comenté como al principio, en também los comentei no objetivos começo, incluimos nos 5 objetivos regiones y es incluímos una 5 comparación regiões
del Se faz presupuesto uma per comparação cápita, do orçamento donde per capita, anual, donde se onde incluye anual se personal, inclui bienes, pessoal, servicios y otros en bens, estas cinco serviços e regiones outros nessas seleccionadas, 5 pero regiões también está la selecionadas, comparación mas a também nivel tem a nacional. comparação a Y nível en nacional. esta tabla, Nessa si se quiso hacer la conversión ya gráfico, en podemos soles fazer a corrientes, aquí en el conversão lado de izquierdo, y en soles dólares, y ustedes ven e también esa dólares, e pode ver variabilidad que também hay a por región. variabilidade que Para tem por poner un região, ejemplo, para ter um entre, por ejemplo, exemplo, Lima entre, por exemplo, metropolitana Lima y en el caso de metropolitana, Loreto, que hay una e no diferencia caso en de dólares Loreto, que tem uma por diferença em presupuesto dólares por per cápita. Aquí orçamento está per también la capita. relación en Aqui cada também a uno de los 5 relação años em cada en dos soles. 5 anos em soles. Ahora, si también se Agora, revisaron se cómo fue la também ejecución en bienes y vemos como servicios foi a y execução de medicamentos y bens e serviços insumos, e y medicamentos e ustedes ven que la insumos, tendencia de pode ver que a 2018 tendência do y hasta el 2018 2021 até hay un incremento 2021 en tem um todo, tanto en incremento bienes em y servicios, en todo, medicamentos bens, y en los serviços, insumos, y en medicamentos, la parte para que insumos, ustedes puedan e na diferenciar, parte este para es que el vocês presupuesto, possam lo amarillo diferenciar o representa orçamento, el no presupuesto inicial amarelo é o orçamento modificado inicial y modificado en azul lo de e derrame. em Pero en los tres, azul digamos, o componentes, usado. se ve que hay Mas os três siempre un componentes incremento se para vê que cada sempre uno tem um de incremento ellos. para cada um deles. Para salud, Para no a pudimos saúde, recoger la não información en lo que conseguimos ter corresponde a informação la do que asignación, corresponde à pero asignação, compartieron todo mas lo que corresponde al compartilharam o que presupuesto corresponde ao ejecutado también orçamento en los 5 años. executado, Ahí pueden também ver dos que cinco lo que anos, pode ver se que ejecutó en el primer foi nivel de atención executado a primeiro nível de corresponde atenção, cada uno de estos años del corresponde 8% cada y la um mayor desses anos asignación 8%, e a maior está más asignação en el está segundo y tercer no nivel de segundo e atención. terceiro nível Ellos de aquí de atenção. pronto solamente Aqui complementar que el primer talvez nivel só tienen complementar que o postas, primeiro nível centros tem médicos y policlínicos, pós, que ahí ustedes pueden ver la postos de diferencia. saúde Y ya e para ver a terminar, diferença. las conclusiones Para importantes acabar as de conclusões este trabajo importantes es desse que ya ustedes trabalho, pudieron é que já identificar que este vocês sistema de conseguirem salud identificar que como é um sistema de segmentado con saúde 8 subsistemas segmentado, que tienen com diferente muitos población usuaria, subsistemas que têm organización y diferente esquemas de população, financiamiento, que el esquema de 52% de los orçamento. establecimientos de Os salud pública de 52% primer dos nivel estabelecimentos de de saúde atención son pública de de primeiro categoría nível são de 1-1 categoria 1 al nivel de a ministerio, nível que hay, digamos, ministerial, una que variabilidade en tem el também uma personal que variabilidade no administra pessoal que estos establecimientos administra de salud. esses Hay estabelecimentos de limitaciones, hay saúde, también limitações, algunas brechas para tem poder também gestionar algumas brechas medicamentos e insumos. para gestionar También hay medicamentos, una insumos, tem limitación en também la uma gestión de recursos limitação na humanos, gestão de recursos pero el mensaje humanos. aquí también Mas a importante es que mensagem más importante allá de aqui la é asignación que y de la além ejecución, da que es asignação e de importante en el execução, que é primer nivel de atención importante en em Perú, primeiro es que nível también, em y eso es, Peru, digamos, más adelante queremos hacer isso otro trabajo também queremos de fazer ver mais los adiante outro resultados trabalho que se para ver os alcanzan ya en resultados salud, como el tema de alcançados em cobertura de saúde com a questão de vacunación, cobertura de crecimiento y desarrollo, vacinação, el crescimento e manejo del desenvolvimento, paciente hipertenso y a, diabético. Finalmente, a esta ya es la gestão do última diapositiva, paciente es que hipertenso. vemos que el financiamiento para el primer Vemos que nivel de o atención, a orçamento para o nivel, primeiro hablando nível de del atenção, Ministerio a de Salud nível y de gobiernos Ministério de regionales, Saúde ustedes ven e que governos había un incremento, regionais, vemos um realmente está entre el incremento orden del que 44 y está em ordem 53%, do ¿sí? Ya saben que no 94 se tuvo en e cuenta lo que fue gasto, inversión y 53%. pensiones, Não se que teve en el primer o nivel de gasto atención de vienen las diferencias pensões, como gasto per que cápita a pode nivel ver que o nacional. En gasto el per caso del capita a nível ministerio nacional, a tenemos nível de ministério, temos 349 soles 349 correspondientes al soles cambio a 94 dólares. correspondentes a Y para el año US$ 90, 2022, y miren el e para o caso de ano salud, la 2022, vemos o diferencia caso de también en saúde, pode relación ver a con el diferença em primer nivel relação de com o primeiro atención. nível de atenção. Igualmente, así como ustedes lo vieron y lo mencioné, Igual en como salud vocês viram, eu representa el mencionei, 8% de todo saúde el representa o presupuesto 8% que se de ejecuta para orçamento el primer executado nivel, para o incluye todo primeiro lo que son nível, inclui recursos tudo humanos, que bienes são y recursos servicios, humanos, y que bens, el nivel de ejecución serviços, promedio e que o para nível de execução estos promédio 5 para años de esses trabajo 5 anos de podemos ver que trabalho, ha estado entre el pode ver que 94, foi entre o sea, se ha o mantenido sin diferencias 94, marcadas. Es bom, sem decir, muitas que ha diferenças. sido, creo que este es un Quer trabajo, dizer es que é um imposible hacer trabalho una presentación, un que trabajo tan é extenso, pero possível fazer uma. Eu como lo acho que não é mencioné, lo possível vamos fazer a uma publicar apresentação de trabalho tão próximamente grande, y bueno, mas como eu espero falei, vamos que publicar sea de mucho provecho proximamente. para E ustedes espero que este todos trabajo. possam aproveitar esse Gracias. trabalho.
Obrigado. Muito Muito obrigada, Hernão. Excelente apresentação, estudo que acompanhamos desde o início e que, de alguma forma, mostra que é factível gerar evidência, especialmente na questão de priorização do primeiro nível de atenção, como pilar da OPS, no caso de Peru, é notável. Na seguinte secção, chamamos nosso painel de sócios da Aliança da APS para receber alguns comentários sobre a questão principal do nosso webinar, que é o de orçamento da atenção primária e saúde, com ênfase no primeiro nível de atenção. E para essa secção, passamos para o Dr. Wilson Venia, oficial técnico Serviços de Saúde, na representação da OPS e OMS em Uruguai, que tenho o prazer de apresentar. Bem-vindo, Wilson. Wilson, estás com o microfone apagado. Wilson, acho que seu microfone está desligado. Buenos días a Bom todos y todas. dia a todos, Contarles todas. que en diciembre del Eu año queria pasado, contar que em Montevideo, dezembro do ano passado, con la em OPS, Montevideo, y com el a Banco Mundial, OPS, se realizó el o lanzamiento Banco de esta Mundial se alianza para la atención fez primaria de salud essa comunitária, aliança que tiene como para a objetivo saúde, apoyar que la tem como aceleración de la objetivo APS apoiar a en todos los aceleração países de da las OPS Américas a em través de todos os mayor países das inversión, Américas, através de innovación maior e investimento, implementación. inovação e implementação. En esta conversación Nessa vamos a buscar conversa, conectar los procuramos desafíos conectar os que mencionaba desafios Claudia y que que Hernán mencionou mostró Cláudia e que aplicados Hernán a Perú, mostrou aplicados a con las Peru, oportunidades que com as pueden surgir oportunidades del que pode trabajo surgir conjunto de estos tres do socios en trabalho el marco de la alianza. conjunto dos três Es sócios por esto no que marco do para esta aliado. sesión tenemos el É gusto por de isso que para essa presentarles sessão teremos a o prazer de Cristian apresentar Herrera, a Cristian del Herrera, Grupo Banco do Mundial, Grupo Banco y Mundial, Sebastián Bohoff, e del Sebastián Banco Bohoff, do Interamericano Banco de Desarrollo. Interamericano de Sebastián Bohoff es Desenvolvimento. economista Sebastián principal Bohoff de é salud economista del Banco principal de Interamericano de saúde do Desarrollo, Banco cuenta con 2 décadas de Interamericano de experiencia en Desenvolvimento, políticas tem 2 sanitarias, décadas de experiência centrándose en em políticas innovaciones para sanitárias, mejorar el centrando-se em acceso, la inovações para eficacia y la melhorar calidad de la o atención. acesso, eficácia e Tiene una qualidade de licenciatura atenção. de la Tem uma London School licenciatura of da Economics, London un School of máster Economy, en um desarrollo Master em internacional de Harvard Desenvolvimento Kennedy School Internacional y do un doctorado Harvard en Kennedy política y School economía de la salud e de la Universidad doutorado de em Harvard. Economia Política de Cristian Saúde Herrera da es Universidade de especialista Harvard. senior en salud en Christian la región é América Latina y el especialista Caribe en el Banco Mundial. senior Ha sido de analista en políticas saúde, de foi salud en la analista em OCDE políticas y de en el saúde Ministerio de na Salud de OPTE Chile. e no Ha Ministério de Saúde de ocupado altos Chile. cargos Ocupou como altos jefe de cargos la como División de chefe da Planificación divisão de Sanitaria planificação y sanitária viceministro de Salud e Pública de Chile. vice-ministro de saúde pública do Chile. Es médico egresado de la É Universidad médico Católica egresado da de Chile y tiene Universidade Católica do un diploma Chile en e tem um Relaciones diploma Internacionales em de la Universidad de Relações Londres, Internacionais da un Universidade de MBA de la Londres, Universidad um MBA da de Universidade Chile y un de MSc Chile en e um Políticas Públicas MSc de la de London Políticas School Públicas of da London School Economics of and Political Economy Science. e Gracias Political a ambos Science. por aceptar nuestra Obrigado os dois invitación por a esta aceitar conversación. esse convite Empecemos por para essa Sebastián. conversa. Vamos Sebastián, começar com o Sebastião. te voy a Sebastião, hacer una pregunta vou en fazer uma 10 segundos. pergunta. Tenemos previsto 5 minutos más o menos Temos para la 5 respuesta. minutos Lo mais ou mismo menos para a va a resposta, suceder igual acontecerá com el otro colega. o colega. Hace algunos meses Há ha alguns publicado algunas meses reflexiones se publicou uma sobre la reflexões eficiencia sobre del gasto a eficiência y el potencial de las da mejoras despensa, en do eficiencia del potencial sistema de de salud melhoras em para eficiência incrementar la eh, inversión. saúde para ¿Qué incrementar margen crees no que hay en investimento. la región Qual é para o margem que mejorar você la acha que tem eficiencia de na nuestro região para sistema de melhorar a salud? eficiência ¿Y do cuáles sistema de consideras que son saúde? los E qual principales considera que são caminos os a transitar principais para eso? caminhos para andar Adelante, para doctor. isso? Por favor, Sebastião. Thank you so much, Wilson, and thank you, Claudia and colleagues, for the important report and also for the case study of Peru. Very much appreciated. And thanks for having me here.
Let me start by saying something that Ernesto mentioned. Eu queria dizer, which is that health spending in our region is low and needs to increase. But as Claudia was showing, em realidade, as despesas em saúde na nossa região é baixo, mas existem melhoras na execução do orçamento. We at the IDB have done a Agora, series of work on improving eu vou health ver se eu systems, posso improving ajudar spending efficiency in health, and I think this is important nessa for these two tarefa, reasons. One is to get more apresentando o value for our money. trabalho For every dollar that we don't spend do BID. efficiently, we É lose the opportunity to importante invest that dollar in the health system. a The contribuição second is that improving do efficiency BID em across the health investimento sector dos dólares promotes alocados spending ao sistema de and saúde e ao allocates money setor de to the public saúde sector. para So efficiency is que important. exista mais dinheiro By the do way, que unlocking efficiency is an opportunity, it's really an opportunity. nas despesas são All muito the importantes. Nós resources vemos back as eficiências into those como resources that oportunidades e as better oportunidades que poderiam we ser have some recent estimates that na show us that utilização efficiency do 3.5 years dinheiro. of life expectancy per capita. Sorry, Nos últimos 3 anos já temos o dinheiro e vimos que 3.5 years of life expectancy existe incremento na despesa per capita. E em relação a esse progresso, abrange os últimos 15 anos, mais ou menos. E vimos que o dinheiro foi gastado com mais eficiência, e esse é um tópico muito interessante. Vocês estarão com a pergunta sobre a melhor maneira de melhorar a eficiência, e nós achamos que é comprar as coisas que precisamos, as coisas certas, obter melhores ofertas do que é necessário. Quando a gente compra o correto, depende das prioridades de alocação de recursos em relação às prioridades mais altas. No BID, fizemos muitos trabalhos em relação da fixação de essas prioridades, estabelecer critérios e determinar quais são as despesas mais importantes em serviços em custo-eficiência. Nós teríamos que melhorar o custo-eficiência também. E existem bons exemplos na região, como, por exemplo, Equador, Chile, Uruguai, e pensamos que isso é muito importante. Se nós sabemos quais são as despesas, e se não sabermos, o dinheiro vai para o outro lado. Isso sugere que nós deveríamos priorizar as despesas primárias de saúde. Essa é a primeira eficiência. Essa seria a primeira parte. Comprar o correto com o custo correto. E o segundo seria obter melhores ofertas. A Cláudia falou de muitas políticas nesse sentido em relação ao gerenciamento dos recursos humanos e recursos financeiros. E nós vemos que a nível regional, a Colômbia, houve melhoras nesse sentido. Isso inclui também obter melhores preços para bens e serviços. E nesse sentido, poderíamos melhorar a utilização dos aditamentos genéricos. Na Europa, os genéricos sem a marca 50%, em outros países mais de 70%. Quer dizer que na nossa região é mais baixo, temos caminho para melhorar. Então, temos que pensar, poderíamos falar sobre de uma melhor maneira, de uma maneira administrativa, para obter melhores tratos nesse sentido, mas também gostaria de falar da qualidade da atenção. A atenção tem, às vezes, muitos problemas e, às vezes, não é eficiente. Melhorar a qualidade do serviço é muito importante. Existem muitos exemplos na região para melhores
oportunidades, acordos, é uma agenda factível para a atenção primária de saúde. Just to summarize, I think there's a huge scope for improving spending efficiency in all countries and across the region. Se falarmos de eficiência em todos os países, eu acho que isso é de fato factível na região, e muitas exposições nesse webinário dão testemunho disso. Eu acho também que é uma oportunidade para a melhoria dos cuidados de saúde. Tendo dito isso, eu passo de volta a palavra aos organizadores. Muito obrigada. Muchas gracias, Sebastián. Muito obrigado, Sebastião. Ustedes Cristian, han trabajado vocês extensamente sobre trabalharam la muito resiliencia de los na resiliência do sistema de saúde. ¿Cómo crees que Como pueden você los acha que sistemas de podem, salud o que os sistemas de saúde podem fortalecer a resiliência e garantir um financiamento sustentável e adequado para o primeiro nível de atenção, especialmente em contextos ou quando a gente viveu faz 2 anos atrás, na pandemia da Covid-19, um sistema de crise sanitária e crise econômica ao mesmo tempo. Muito obrigado aos colegas da OPS por organizar este interessante e importante seminário. E para a gente poder participar também, eu quero cumprimentar a Sebastião e todos os colegas da região, fora da região, que estão conectados. Obrigado pelo tempo. Resiliência é um grande tema. Tem certas coisas que são transversais também e que está relacionada com resiliência, mas que ajudam a fortalecer o sistema em geral. Então, essa sinergia é super positiva. O primeiro está relacionado com o que foi falado. É sobre saber o que se gasta, especificamente na atenção primária. E depois poder entrar também em outros detalhes. O desafio é grande, porque existe uma metodologia, as contas nacionais de saúde, que a gente pode ver as despesas da região. Então, também temos esse trabalho de assistência e ainda falta, se a gente vê a atenção primária, falta ter uma homogeneização de como medir e o que a gente entende para poder integrar dentro dessa forma de medir a atenção primária. O estudo que Cláudia nos mostrou é muito importante, interessante, para poder ver como cada país foi evoluindo. E eu acho que a gente tem esse desafio de como fazer e ver de uma forma mais conjunta e comparar entre os países. Isso não é só da nossa região. Eu acho que é global para poder avançar e também entendendo em que estamos gastando. Eu vi algumas perguntas no chat também que diz quanto se gasta em prevenção, em promoção, em certas atividades que são muito importantes. E outras das áreas que a gente poderia pensar com relação a atividades para fortalecer a resiliência dos sistemas. Então, aí o primeiro é o que faz a atenção primária para poder contribuir à resiliência do sistema de saúde em seu conjunto. Essa é uma pergunta importante, porque quais são os novos papéis, as funções que a atenção primária tem que ter para poder ser resiliente em si mesma e pensar no sistema de uma forma conjunta? Essa pergunta ainda estamos trabalhando e estamos trabalhando de forma conjunta com o OPS, com o BID, na Comissão Lancet de Atenção Primária de Resiliência. Esperamos entregar algumas luzes com relação a isso e também poder tentar fazer a conexão a quanto realmente está sendo destinado de recurso. Isso me leva ao segundo ponto, que é ter financiamento para a resiliência. Isso é algo que se torna chave. A emergência de saúde pública dentro não só relacionada como pandemia, emergências, mas de outros possíveis choques, como exemplo, mudança climática, imigrações. Então temos várias ameaças
de emergência. Então, tudo isso vai continuar acontecendo e todos os países estamos vivendo isso. Então, a questão é como podemos gerar mecanismos de financiamento para isso, que realmente, de uma forma planejada, estruturada, possa financiar a prevenção destas emergências, a preparação e a resposta e a aprendizagem. Então, todo este ciclo de resiliência, isso não está tão estruturado em termos de financiamento de forma clara. Um exemplo é com relação a ter fundos de contingência. Quando acontecem emergências, ter fundos que podem ser usados. Então, como Banco de Desenvolvimento, temos um instrumento para poder apoiar os países que entregam recursos somente quando temos emergências. Então, prepara toda uma operação de financiamento para entregar esses recursos somente quando temos emergências. São ferramentas que temos para apoiar os países. E também este tipo de financiamento pode ser entregue para a resiliência, pode ser incentivos para ter incentivos na renovação da atenção primária. E um exemplo claro é que a gente precisa entender claramente, a nível dos territórios, quais são os riscos de emergência. Essas emergências no norte, no centro, no sul, em todas as partes, em todas as áreas dos países, isso varia bastante. Então, não pode ser somente um tipo de preparação para todo o país. Tem que baixar aos níveis dos territórios e isso também requer financiamento para poder fazer ter essa compreensão em termos dos riscos que existem de emergências a nível dos territórios e poder planejar com estes riscos e gerar uma resposta intersectorial. E a nível de território, alguns são municípios, outros são outras entidades também que estão relacionadas, e tudo isso está relacionado com financiamento e gestão financeira e outros pontos. Então, temos alguns pontos chaves para ir comentando nessa conversa. Obrigado, Luiz. Então, finalmente, estamos curtos de tempo para terminar esta. E terminando, eu queria fazer uma pergunta aos dois. E vou pedir um esforço de síntese na resposta para otimizar o tempo. Que sinergia parece que podemos gerar com o trabalho dessas três instituições, OPS, BID e Banco Mundial, dentro da aliança com a OPS para fortalecer a resiliência dos sistemas de saúde? Que sinergias podemos ter dentro dessa aliança como parte das instituições? Thank you so much, and thanks, Muito Christian, also obrigado. for those observations. I think those Obrigada, are Christian, really pelas vastly suas useful advice to better observações. support our countries in a coordinated way. Eu acho que essa é uma provides a forma great way muito to streamline interessante support de that dar these three apoio institutions can provide to aos nossos countries, países em termos de develop their desenvolvimento de own long-term políticas. O investment desenvolvimento plans, and de then políticas, support na putting verdade, é them uma into action. questão I think it essencial also para helps todos. from Essas nossas us to sort of develop parcerias our dão common apoio a tools and essa deploy those criação de common tools for políticas the benefits of e all. também I think this is para really an trabalharmos excellent juntos em platform to direção collaborate and coordinate for the a benefit. resultados que todas as instituições almejam. Muito obrigada. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Wilson. Para complementar o que Sebastião disse, não tem dúvida, esse é o espírito que tem essa aliança e todo o exemplo. Eu acho que é importante poder entender quanto se gasta na atenção primária. Isso nos dá uma ferramenta chave para o diálogo chave com o Ministério de Fazenda. Isso é muito, muito importante, poder ter números claros para ter as conversas e poder expandir e ter um investimento em atenção primária e ter mais detalhes. Então, entendendo isso, é algo que a gente, entre as três instituições, podemos alinhar e podemos facilitar esse trabalho e apoiar de uma melhor forma os países. Outro, estamos trabalhando nisso com relação a termos de eficiência, que Sebastião falou. Mecanismos de pagamento, como
Podemos modernizar os mecanismos de pagamento para a atenção primária. Captação, ajuste de riscos, captação pensando nas redes, não somente na atenção primária, e ver de alguma forma em termos de incentivar resultados para os pacientes, sobretudo para ter algo por esse lado. E também para tudo isso podemos melhorar sistemas de informação. Medir e medir e medir melhor. Então eu acho que é algo que podemos ver de uma melhor forma e poder rever e analisar entre as três instituições para poder colaborar. E terceiro ponto, como último, temos países que estão avançando em reformas estruturais, alguns que já fizeram esforços, como México, Colômbia, Chile. São países que estão empurrando em reformas grandes, que incluem a atenção primária de uma forma grande, e isso nos une na redução da fragmentação. Então, para Peru, então, todos temos um denominador comum: financiamento fragmentado, sistema fragmentados, e essa é uma agenda que temos que estar em conjunto para poder pensar essa reforma a longo prazo, e é algo que temos que ter em mente, porque dessa forma vamos beneficiar a todos, as pessoas, os pacientes, sistema, orçamentos e outros. Então, temos algumas linhas um pouco mais concretas que a gente pode ir avançando em conjunto. Muito obrigado pelos comentários. Quero agradecer os dois e participar dessa sessão. Então, agora passamos para os países. Então, preparamos uma sessão de conversas também para poder escutar sobre gerências, desafio e atenção primária de saúde no investimento em diferentes países. Então, passo agora para nosso colega Júlio Meses, que é consultor internacional de economia e financiamento da OPS OMS, para poder conversar, para administrar essa conversa. Muito obrigado. Nesta parte, queremos conhecer os comentários dos nossos convidados Paraguai, Honduras e Chile. Nesse momento, nós teremos a doutora Jimena Barros, do Ministério do Chile, o senhor Brites, diretor de orçamento do Ministério de Saúde do Paraguai, e a doutora Susana Cabreira, do primeiro nível de atenção do Paraguai. E a doutora Brenda Morales, da Unidade de Planejamento e Avaliação de Gestão do Ministério de Saúde da Honduras. Então, começaremos com a doutora Barros. Como está sabemos que o Chile está nessa estratégia de aumentar a cobertura. Poderia explicar um pouco quais foram as principais inovações dentro do modelo de financiamento da APS Universal e quais foram os resultados preliminares e do piloto? Passo à doutora Barros. Muito obrigada. A gente, a partir da reforma que está fazendo o governo, estamos trabalhando diretamente com o acesso e cobertura universal. Estamos trabalhando numa melhoria dos prestadores, uma abertura também a que as pessoas que têm seguro particular também possam incorporar as vantagens que tem a atenção primária no nosso país. E a partir daí, dos resultados do piloto, poder ter uma ideia de mudança com relação ao modelo de financiamento que temos atualmente, que tem mais de 30 anos. E são 5 linhas as que a gente gostaria de preparar através dessa reflexão, através dos membros do nosso ministério também. E com relação ao mecanismo de financiamento, que é sobre a captação, por exemplo, os tempos de espera, como se comportam em termos de incentivo, as pessoas que estão mais doentes e que funciona o sistema que está relacionado com o sistema hospitalar, chegar a grandes grupos populacionais, também tem o valor que é dado per capita, se é que realmente funciona para poder cobrir as necessidades das pessoas, e também o déficit per capita, que é funcional ou precisa ser apoiado por outras formas de sistema de financiamento. Também poder revisar o formato dos indexadores. Temos o sistema de ajuste de per capita,
através de outros indicadores que fazem com que temos um aumento quando se vê a dificuldade de atenção primária em lugares geograficamente difíceis, com risco e outros. E isso também deve ser modificado porque representa uma mudança no 20% do tudo que os municípios recebem. E isso também tem alinhações com relação ao incentivo, pagamentos por desempenho, e ver que isso opera de uma forma que possa modernizar os equipamentos para ter as populações mais saudáveis em função dos programas de reforçamento, que é outra via de financiamento para infoservices, que tem outras lógicas de avaliação. Por agora, o que eu posso dizer é que a nossa pilotagem teve bons resultados com relação à cobertura e acesso. Cresceu o financiamento que os municípios têm com relação à atenção primária e que isso vai levar a um aumento de contratações, aumento de prestações, aumento de horários de atenção, aumento das pessoas que estão nos estabelecimentos e a maior parte do seguro público de saúde e uma parte também do seguro privado de saúde. E, além disso, também tivemos boa aceitação por parte de cidades, municípios que são rurais e que nunca tinham tido a presença do Estado nos seus territórios. Muito obrigado, doutora Barros. Passamos com a Paraguai. No Paraguai, a atenção primária integral é parte da política de saúde de 2015. Então, poderiam comentar como o país priorizou a APS e que são as tendências depois da Covid-19. Muy buenos días a todos. ¿Es buena la recepción? Vocês me escutam? Sim, escutamos. Estamos compartilhando, como bem falou, estamos com a doutora Cabreira. Para sintetizar isso, o Paraguai começou os seus trabalhos na APS em setembro de 2008, com uma resolução pela qual foi criada a atenção primária de saúde, com a implementação das unidades de saúde da família no território nacional. O Paraguai tem uma forte convicção e compromisso para acelerar esse processo ao acesso à cobertura universal com relação ao 2030, através de um investimento bem diferenciado para o que é a atenção primária da saúde. Nos últimos anos, a gente conseguiu realizar satisfatoriamente as políticas e programas que visam brindar uma atenção médica a toda a população e para que todos os paraguaios e paraguaias possam estar beneficiados pela mesma, as quais foram potenciadas com 2023, com as novas autoridades e as eleições presidenciais que tivemos. E nossa República, que está no período 2015-2030, quer garantir o pleno direito baseado em objetivos primordiais, como ser um deles de avançar ao acesso universal à saúde, conseguir uma cobertura universal em saúde com o maior nível possível para poder garantir a equidade na saúde e que isso seja um desenvolvimento humano, social e, sobretudo, sustentável. Como falamos nos últimos 16 anos, desde 2008, 2009, o orçamento da atenção primária de saúde, no componente do que é o Ministério de Saúde, experimentou um crescimento em média de 30%. Isso significa que teve um aumento de 33 milhões de dólares aproximadamente de investimento com relação ao APS e à implementação das unidades da saúde da família. Se cortou, perdemos a conexão. Parece que vocês me escutam, não escutamos, não podemos escutar.
en promedio 35 millones de dólares. Temos problemas com a conexão. Ya, ya regresó. Otra vez. Podés hablar otra vez. Pode voltar a falar, por favor? Bueno, Pode repetir? creo que tuvimos un pequeño Acho inconveniente que con tivemos um pequeno inconveniente com a internet. Não sei até onde vocês Los me 33 escutaram. millones de dólares. Dos 33 milhões de dólares. Ah, ya, ok. Ese es Essa é a participação em média em dólares, que tem 30% de... Es bueno también puntualizar É aquí bom que também si bien dizer estos aqui recursos que provienen esses de los recursos vêm dos recursos la percepción que hace el gobierno central de los impuestos, que tasas y vem do contribuciones. governo También central com tenemos base apoyo nos internacional, impostos, também temos a apoio través de internacional, algunos proyectos, como el através de proyecto del Banco alguns Mundial, por projetos, ejemplo, como o que projeto tiene do Banco Mundial, que dentro de sus tem parámetros el dentro dos seus fortalecimiento de la parâmetros o habilitación de las fortalecimento unidades de salud de la de familia. mais Y unidades. en los últimos 5 E nos años últimos 5 estuvimos anos nosotros tivemos teniendo una colaboración de a aproximadamente colaboração $600,000 en la implementación de unidades na nuevas de salud de la implementação de familia. novas unidades de saúde da família, para Si poder, bien, como decía acertadamente, el como tiempo diz, prepandémico y pospandémico e a questão do tempo pré-pandêmico e una pós-pandêmico pequeña significou desestabilización uma en la pequena inversión. desestabilização no Eso no investimento. significó Isso que não la atención significou primaria de que la a salud atenção haya primária da saúde mejorado en su asignación y en su ejecución presupuestaria. tenha Tenemos, por melhorado ejemplo, com relação ao entre el orçamento. periodo del Temos entre 2019 o al período de 2019 a 2021 aproximadamente 70 milhões de dólares que foram designados à APS, com uma execução em média de 81%. Certamente estamos abaixo do 90%, como está apresentando Chile e Uruguai, mas dentro de tudo com relação às priorizações, a questão da pandemia, estamos nessa porcentagem de execução nos últimos 5 anos, tendo uma média geral de 86%. Quer dizer, certamente temos a perspectiva que ainda falta um caminho por andar, mas eu acho que estamos no caminho correto e estamos recebendo todo tipo de esforços para que a EPS, através da Unidade da Saúde da Família, possa ser a prioridade do governo nacional. E isso está sendo demonstrado com a designação e com relação ao que foi assignado nos Muchas últimos gracias, anos. licenciado Brites y doctora Cabrera. Obrigado, Finalizamos con la licenciado doctora Benítez Brenda e Morales doutora de Cabreira. Honduras, Agora com a que fue doutora conocimiento Morales, de que Honduras se Honduras. encuentra en la elaboración de Sabemos su que plan de Honduras está na refundación del elaboração, sistema de salud na elaboração do sistema de saúde 2024-2030 y que cuenta con una estrategia para la redes 2024-2030 e que tem uma ambos planes estratégia basados en integrada, APS. ¿Qué perspectivas planos tiene el baseados gobierno de na su país APS. para el Quais são as financiamiento perspectivas do sostenible de governo la do seu utilización país del APS para y el funcionamiento de las redes o integradas? funcionamento também das atividades integradas? Muy buenos días. Bom dia, Muchas gracias por invitarnos a este obrigada pelo En convite base a su para estar pregunta de nesse qué fórum, perspectivas com tiene el base gobierno de nuestro país para el a pergunta com para el quais financiamiento são as sostenible de la perspectivas para o APS y financiamento el sustentável funcionamiento de da las redes APS e o integradas de salud. funcionamento das redes integradas de saúde. Actualmente, el país Atualmente, o cuenta país con conta una realización de dos com a instrumentos realização de dois estratégicos, instrumentos que es el Plan estratégicos, Nacional que de é o Refundación Plano del Sistema Nacional de Salud de Refundação do 2024-2030 Sistema de Saúde y 2024-2030 también e também con una conta estrategia de com uma estratégia de fortalecimiento. fortalecimento. Disculpen, fíjense que estamos teniendo problemas ahorita con Estamos la, com, con la conexión. desculpa, estamos com problemas com a Tenemos una conexão. estrategia para el E fortalecimiento também institucional de las temos redes o integradas de fortalecimento servicios de salud basada en la das, atención primaria en salud. baseado nas Estos dos atenções instrumentos van a primárias. servir Esses para instrumentos orientar la vão estrategia de servir para orientar a financiamiento para el estratégia de fortalecimiento de la financiamento para o atención primaria en fortalecimento e salud atenção primária em de las saúde redes integradas de servicios nas de redes salud. integrais do serviço de saúde. Realmente, Nosotros actualmente, atualmente, la perspectiva en base a estos dos instrumentos. com base nesses instrumentos, Se ha cortado la conexión de la doctora Morales. perdemos a comunicação, caiu a conexão.
Mm, Julio, creo que podemos pasar a la siguiente Eu pregunta acho que para la podemos Sí. passar à doctora. próxima pergunta. Sí. Bueno, como la doctora Morales no ha Como podido a reincorporar, doutora Morales não conseguiu entrar, quisiera si pudieran responder en 2 a minutos. pergunta é se ¿Qué pode responder em perspectivas y 2 minutos. retos Quais são visualizan as en los próximos perspectivas que años con vocês relación a los visualizam para os incentivos y próximos reformas al anos financiamiento de la com APS en relação sus ao países? financiamento da APS nos seus países? Gracias. Obrigada. Em primeiro lugar, a continuidade da atenção primária universal, apesar do seria bom contar com essa continuidade, também a forma de financiamento dos indexadores, dos programas de reforçamento ou pagamento por desempenho, e analisar se a captação é a única forma hegemônica de financiar a atenção primária, como acontece aqui, da renda municipal, entra por captação, e também podemos ter prioridades sanitárias e também poder ter incentivos para serviços, financiamentos para serviços preventivos e com relação aos requerimentos de cuidado a longo prazo. Então, aí, o aumento do investimento com mecanismos de pagamento específicos que podem incentivar a atenção primária, secundária, terciária, e nesse sentido, para poder também diminuir as despesas e para o país, também com relação aos municípios, com a atenção primária, que eles possam ter incentivos na construção de estratégias territorial com relação à saúde e harmonizar as redes integradas, avaliar os mecanismos para que a rede integrada possa apoiar e trabalhar em função das pessoas. Julio, estás en mudo. Perdón, si puede continuar ahora el señor Agora, Brites. o senhor Oswaldo Brites. No la escuchamos. Escutamos. Licenciado Brites. Com o licenciado Brites. No sé si me escuchan. Sí, ya la escuchamos. Sí, bueno, nosotros como Ministerio de Salud actualmente estamos abocados en lo que son las No reconversiones Ministério, de los puestos de salud. estamos com relação aos postos, estamos fazendo uma análise segundo a rede integrada para estender nosso horário de atenção Para garantizar así lo que es la cobertura para y por poder sobre todo el acceso a salud, que es ao un acesso derecho, à ¿verdad?, de todos saúde los paraguayos. de También todos os estamos trabajando en paraguaios. lo que es la reincorporación de recursos humanos, ya que los equipos de salud de la familia en Paraguay está por medio de una licenciada en obstetricia, una licenciada en enfermería y también los técnicos en E enfermería. também com relação Os técnicos em enfermagem, agentes comunitários, outras atividades que estamos advocados na capacitação dos recursos humanos para que possam trabalhar também baseado em um cumprimento de casas sanitárias e ter uma remuneração no quanto ao cumprimento das objetivos. Bom, para fechar um pouquinho, abusando um pouquinho do tempo do senhor moderador,
Queríamos precisar a respeito a quais são os nossos horizontes, mas temos 930 unidades atualmente de saúde à família que fazem uma cobertura de 2.800.000 pessoas e queremos inaugurar 535 unidades familiares novas, com que conseguiríamos 1.400 unidades de saúde a nível nacional, que estão distribuídas dentro das 149 distritos ao longo do território nacional. Temos que lembrar que estamos divididos em 18 regiões sanitárias e essas unidades de saúde da família são o 98% desses distritos. Para fechar o que a gente está falando, nosso investimento constante na saúde nos deixa ver de forma otimista o futuro que a gente pode sostener como compromisso nacional, de forma que a saúde possa chegar a todos os paraguaios e paraguaias e que a distância não seja o limitante social para o acesso à saúde. Continuamos trabalhando com a inauguração de saúde. Esperamos manter firme os conceitos na conferência de setembro. Gracias a los tres por sus comentarios y por sumarse Muito a esta obrigado aos iniciativa. três pelos seus comentários e sua iniciativa. Muito obrigada a todos os panelistas. Lamentamos que tivemos alguns problemas com a conexão do doutora Moraes. Muito obrigada, doutora Barros, colegas de Paraguai, os panelistas representando os bancos. Wilson, antes de passar à sessão de conclusões e fechamento do seminário, queremos lembrar que a gravação do evento, como sempre, e as apresentações e outros materiais estarão presentes na página web da OPS, dedicada a essa série de webinars, como mencionou Ernesto no começo, e queremos compartilhar no chat. Para finalizar a nossa discussão, damos passo ao Dr. James Fitzgerald, do Departamento de Sistemas de Serviços de Saúde da OPS. Muito obrigado, James. Muito obrigado você, Cláudia. Excelente atuação. Muito obrigado por conduzir esse evento. Obrigado, Wilson e Júlio, por facilitar o diálogo. Claro, também pelas suas palavras no início. E todos que proporcionaram o apoio logístico nessa atividade. Agradeço especialmente a todos e todas os participantes. Temos mais de 500 que estão aqui conosco hoje, dando suas perspectivas e compartilhando refeições através das apresentações e representações e também através do chat. Também para fechar o webinar, enfatizando algumas questões que são pontos em comum entre as apresentações que realmente ouvimos hoje. Os dois reportes que compartilhamos aqui, do análise do desempenho e da estimação do gasto primeiro nível no Peru, deixa alguns aprendizados na mesa. O primeiro é que a boa notícia é que, mesmo com os desafios macroeconômicos que apresentaram os países no 2020 e 2021, na maioria dos países estudados se registrou uma tendência à priorização do primeiro nível de atendimento e o orçamento de saúde. Portanto, é possível priorizar a saúde, mesmo com refeições de orçamento que foram muito complexos. No caso do Peru, particularmente, é interessante porque fez frente a um alto nível de intromissão dos serviços que vimos, também com a priorização do investimento no primeiro nível de atendimento. Em segundo lugar, a capacidade gerada num momento tão crítico que foi feito nos anos. Foi feita com a criação de programas com a resposta sanitária e com a criação de fundos especiais transitórios. Lições aprendidas muito importantes nesse contato.
Queria também agradecer o Sebastião e Christian, nossos colegas do Banco Mundial, para destacar as oportunidades de trabalho conjunto, nossas instituições, dentro do marco da Aliança de Atendimento Primário da Saúde, que é um mecanismo que permitirá avançar numa agenda conjunta de transformações e fortalecimento do sistema de saúde baseado na atenção, com um enfoque territorial, como foi mencionado, abordando a cidade da população, tendo em conta cada contexto e cada população e sua realidade. Más contextualizada es realmente una prioridad para nuestras organizaciones. Para nossas organizações é muito importante e uma prioridade atendimento. Continuamos acumulando evidência clara que realmente é necessário incrementar investimento público em sistemas de saúde resilientes. Essa versão deveria ser custo efetivo e resultar em melhor seu acesso e maior proteção financeira dos lares, das famílias. Não posso deixar de recalcar a experiência dos países. Agradeço ao representante de Paraguai, Honduras, Chile. Nos leva a refletir que não tem uma solução só para fazer os incrementos e que o contexto e a organização do financiamento e a prestação de serviços é o determinante central do processo de cada um dos países. Temos que continuar gerando evidência sobre as boas práticas dos países. Esses desafios de assignação e utilização efetiva de recursos financeiros merecem um maior espaço na agenda ainda. A isso temos que somar a melhora sistêmica, que é um ponto muito importante de integrar essa informação com outras que recaudamos sobre o enfrentamento à pandemia, a intromissão dos serviços essenciais e o incremento de barreiras e tempos de espera, especialmente qual é a necessidade do financiamento e quais são as atividades para superar os desafios. Finalmente, um ponto de alta importância para essa conversação. É fundamental para os sistemas de saúde ter uma estratégia fortalecida que coloque no centro as pessoas e que responda de forma integral e integrada às necessidades diferenciadas da população. Esta es realmente una mirada más que relevante. Isso é Enfim, realmente queria agradecer-lhes todo. Queria agradecer a todos novamente. Convido vocês a descarregar os informes que a gente compartilhou hoje, compartilhar com quem esteja interessado no trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, James. Boa tarde a todos. Que tenham um bom final de semana. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias.